A história da humanidade, já parou para pensar? É cheia de altos e baixos, momentos que marcaram época e mudaram tudo. E entre os mais tensos estão as pragas, essas doenças que varreram populações inteiras e deixaram sua marca na história. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 pragas que mais assustaram o mundo, desde os tempos antigos até a era moderna. Se prepare, porque os números e as histórias são de arrepiar. Imagine só, Europa, século XIV. Um continente cheio de vida, cidades crescendo a todo vapor. As ruas eram cheias de comerciantes, artesãos e viajantes. A economia estava florescendo e a sociedade parecia estar em um período de grande prosperidade. De repente, surge a peste negra, transmitida por aquelas pulguinhas que viviam nos ratos. Esses pequenos parasitas, quase invisíveis, carregavam a bactéria mortal que mudaria o curso da história. A bactéria, a Yersinia pestis, se espalhou como fogo em palha. Era um verdadeiro fantasma levando embora milhões de vidas. Em questão de meses, a praga se alastrou por todo o continente, atingindo vilas e cidades sem discriminação. Os sintomas? Uma tristeza só, inchaços pelo corpo, febre altíssima e, em pouco tempo, a morte. As pessoas sofriam com dores intensas e, muitas vezes, não havia tempo para despedidas. O caos se instalou. As pessoas abandonavam suas casas, seus familiares. Era o fim do mundo. O medo e o desespero tomaram conta e a ordem social desmoronou. A peste negra foi um marco na história, matando 1/3 da população da Europa. Cemitérios ficaram lotados e corpos eram enterrados em valas comuns. A praga não poupou ninguém, ricos ou pobres. Imagina o impacto. A medicina, que ainda engatinhava, não conseguiu fazer nada. Médicos e curandeiros estavam impotentes diante da doença, e muitos também sucumbiram. Cidades inteiras viraram cidades fantasmas, a economia foi para o buraco e a sociedade medieval nunca mais foi a mesma. A peste negra deixou cicatrizes profundas, mudando para sempre o curso da história europeia. Enquanto o mundo tentava se recuperar da devastação da Primeira Guerra Mundial, surge outro problema devastador: a gripe espanhola. Esse vírus mortal se espalhou rapidamente, pegando todos de surpresa. Em 1918, o vírus se espalhou como um incêndio descontrolado, afetando todos os cantos do globo. As manchetes dos jornais da época refletiam o pânico e a urgência da situação. Cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas, basicamente 1/3 da população mundial na época. As cidades estavam lotadas de pessoas doentes e o uso de máscaras tornou-se uma visão comum. E o pior, a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, mais do que a própria guerra. Dá para acreditar? Cemitérios ficaram lotados e funerais em massa se tornaram uma triste realidade. Essa pandemia, apesar de muitas vezes esquecida, foi um alerta para o mundo. Hospitais improvisados surgiram em todos os lugares e as ruas das grandes cidades ficaram desertas. Mostrou a importância da saúde pública e como a união entre os países é fundamental. As lições aprendidas durante essa época ainda ressoam hoje, lembrando-nos da necessidade de vigilância e cooperação global. Século VI, Império Bizantino no auge, mas uma sombra pairava no ar, a praga de Justiniano. Essa doença, também causada pela bactéria Yersinia pestis, chegava com tudo: febre alta, inchaços e morte em questão de dias. Milhões de pessoas morreram, enfraquecendo o Império Bizantino e abrindo caminho para sua queda. Apesar da destruição, a praga de Justiniano acabou sendo esquecida por muitos. Uma pena, porque ela serve como um lembrete de que a história sempre se repete. Nas regiões tropicais, a malária é um problema antigo, que assola a humanidade há milênios. Desde os tempos das antigas civilizações, a malária tem sido uma ameaça constante, transmitida pela picada do mosquito Anopheles.
A doença causa febre alta, calafrios intensos e pode ser fatal se não tratada adequadamente. Todos os anos, milhões de pessoas são infectadas e milhares perdem a vida, especialmente em áreas onde o acesso ao tratamento é limitado. A África subsaariana é a região mais afetada, onde a pobreza e a falta de acesso à saúde só pioram a situação. As comunidades mais vulneráveis sofrem as consequências mais severas. A esperança está na ciência. Pesquisadores ao redor do mundo estão incansavelmente trabalhando, desenvolvendo novos medicamentos, vacinas e formas inovadoras de controlar o mosquito transmissor. A distribuição de mosquiteiros, operações de controle de mosquitos e a pulverização de inseticidas são medidas essenciais. Mas enquanto isso, a prevenção é a nossa melhor arma. Campanhas de conscientização e a distribuição de mosquiteiros são vitais para proteger as comunidades. A varíola, essa sim, era assustadora. Uma doença altamente contagiosa que deixava marcas horríveis e muitas vezes matava. No século XVIII, Edward Jenner trouxe uma luz no fim do túnel, a vacina. E não é que deu certo? Em 1980, a varíola foi considerada erradicada. Uma vitória da ciência e da união entre os países. A história da varíola nos mostra que, com o esforço conjunto, podemos vencer as doenças. Século XIX, falta de saneamento, água contaminada. Eis que surge a cólera. Causada pela bactéria Vibrio cholerae, a doença se espalhou pelo mundo, matando milhões. Era como uma maldição. Ninguém entendia direito como ela era transmitida e as condições precárias de higiene só pioravam a situação. No coração da África, um vírus mortal se esconde, o ebola. Em 1976, o mundo conheceu a fúria do ebola, com surtos no Sudão e na República Democrática do Congo. Esse vírus se espalha pelo contato com fluidos corporais infectados. Os sintomas? Começa com febre, dor muscular, dor de cabeça, depois vômito, diarreia e, em muitos casos, a morte. A taxa de mortalidade é altíssima, variando de 25% a 90%. Em 1981, uma nova doença surgiu nos Estados Unidos, a AIDS, causada pelo HIV. O HIV ataca o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a diversas infecções. O vírus se espalha pelo contato com fluidos corporais infectados. A descoberta do HIV/AIDS gerou medo e preconceito no mundo todo. As pessoas infectadas sofriam discriminação e eram excluídas da sociedade. Mas, em meio ao caos, a comunidade científica, os governos e diversas organizações se uniram para lutar contra a doença. Nas regiões tropicais da América do Sul e da África, a febre amarela é um perigo constante. Transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, ela causa sintomas graves e pode até matar. Você sabia que o nome febre amarela vem da icterícia, que deixa a pele e os olhos amarelados? A febre amarela tem 2 ciclos de transmissão, o silvestre e o urbano. No ciclo urbano, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa pela picada do mosquito. Fim de 2019, o mundo é surpreendido por um novo vírus, o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Uma doença respiratória que pegou todo mundo de surpresa. A pandemia mudou a vida como a gente conhecia. Governos impuseram medidas drásticas para conter o vírus. A economia global foi afetada e os sistemas de saúde ficaram sobrecarregados. Mas, em tempo recorde, a ciência deu um show de bola. Vacinas eficazes e seguras foram desenvolvidas, e a vacinação em massa se tornou a principal arma contra o vírus. As pragas nos ensinam que somos vulneráveis. Cada pandemia é um lembrete de que a luta contra as doenças nunca acaba.
A história das pragas é marcada por perdas e sofrimento, mas também por superação e inovação. Para termos um futuro mais saudável, precisamos investir em ciência, saúde pública e cooperação internacional. Só assim poderemos enfrentar os desafios que virão e construir um mundo mais preparado.